Sejam muito bem-vindos à programação especial da noite de hoje, dedicada ao programa USP Municípios. É a emoção aqui que me faz um pouco tropeçar nas palavras, mas o programa USP Municípios é uma iniciativa da Universidade de São Paulo que, para nossa alegria e satisfação, nasceu em nosso campus. A noite de hoje tem como propósito marcar uma nova fase do programa, em geral e em particular no campus de Pirassununga, inovando com novos formatos de interação e conexão com a sociedade, a partir de ações e programas também à distância. Falaremos um pouco sobre isso hoje com convidados especialíssimos. Mas antes de cumprimentar a cada um deles e passar a palavra para eles, afinal estamos aqui para escutá-los e interagir com eles, se me permitem, eu gostaria aqui de fazer alguns registros. Começando aqui por agradecimentos especiais à nossa audiência que está aqui com a gente na primeira live do município de Pirassununga. Há exatos 2 anos, há quase exatos 2 anos, em outubro de 2018, nascia o programa USP Municípios, que tem como propósito fomentar ainda mais os laços da universidade com a sua comunidade, interna do campus e externa, contribuindo assim a um importante histórico de relevância social da Universidade de São Paulo e extensão do conhecimento. Assim, gente, temos cada um de vocês, nossos participantes virtuais, dando significado para a noite de hoje, no contexto que nos une aqui, disseminação e troca de conhecimento no âmbito do programa USP. Segundo o registro, e tudo muito rapidamente, mas com muita emoção, eu gostaria de também agradecer a honra de estar aqui representando e estar aqui norteando, conduzindo, moderando o debate da noite de hoje, em nome de uma equipe incrível. E aqui eu gostaria de iniciar esse agradecimento ao grupo de trabalho que assina a organização das iniciativas do USP Municípios em Pirassununga. O nosso grupo é coordenado pela professora Carmen Silvia Álvaro Trindade, nossa atual pró-reitora adjunta de pesquisa da USP e coordenadora do USP Municípios em Pirassununga e do nosso grupo. E grupo que ainda conta com a atuação das professoras Ana Maria Vidal, Fabiana Leonelli, Fernanda Vanin e eu, Vivian Lara, que estarei com vocês na noite de hoje. Por último, e não menos importante, eu queria aqui registrar o agradecimento pelo fundamental trabalho no planejamento, na organização, na execução de todas as iniciativas do nosso programa aqui no campus. Meus agradecimentos especiais ao grupo de voluntários, professores, que vem nesses 2 anos permitindo que as nossas ações de extensão no USP Municípios Pirassununga acontecessem. Então, a todos os professores e voluntários, que só faz crescer, nosso muito obrigado. Nosso agradecimento ainda a Silvia Assunção Matias Gonçalves, assistente de direção e apoio das atividades do programa USP Municípios de Pirassununga, assim como a um grupo fantástico de alunos bolsistas que hoje, por exemplo, deram um show de eficiência e competência e tornaram a live possível. Então, meus agradecimentos a Bárbara Esquila, Bruno Takahashi, Heidi Ferrari, Karen Baldin, Maíra Irakawa, Mônica da Silva e Ives Souza. E, finalmente, se me permitirem, quero aqui destacar e agradecer a minha aprendiz mirim, Catarina Silva Rossignolo, que está aqui no backstage me ajudando na coordenação, com a equipe que está distante. E que chega, inclusive, carinhosamente aqui da equipe, todo mundo conectado. Eu queria destacar e agradecer a presença online com a gente da coordenadora adjunta do USP Municípios, que está vendo a live. Que alegria, que honra tê-la conosco. Enfim, feitos esses registros, é em nome de toda a equipe de organização que eu gostaria de dar, mais uma vez,
boas-vindas a toda a audiência e agora me direcionar aos nossos queridos palestrantes. Aqui com a gente, para nossa alegria e honra, o professor Antônio Carlos Hernandes, vice-reitor da USP e o idealizador desse projeto incrível, que é a USP Municípios. Juntamente com o professor Arlindo Saran Neto, prefeito do campus USP Fernando Costa, professora Carmen, já mencionada, coordenadora do nosso grupo de trabalho, coordenadora dos municípios e atual pró-reitora adjunta de pesquisa da USP, e o senhor William Passos Ponciano, secretário municipal do Comércio e Indústria de Pirassununga. Sem mais delongas e agradecendo, eu gostaria então de começar a atividades da noite. Professor Hernandes, com o senhor. E começando talvez a aqui no campus Fernando. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Vivian, a Karen e toda a equipe que está ajudando e que possibilitou que essa live aconteceu. Agora é moda ter live. Ou é binário ou é live. Então, é os dois termos novos que surgiram agora no dia a dia de todos nós. Então, obrigado aí pela oportunidade e por poder resgatar um pouco dessa história aí, por essa sua prorrogação. Eu vou fazer o cerimonial presencial, mesmo estando à distância. Eu quero inicialmente cumprimentar o nosso colega aí que tem nos ajudado muito, o secretário de Comércio e Indústria, William Passos Ponciano, que tem sempre estado presente nas atividades do campus, quando estávamos na forma presencial, e agora é uma satisfação tê-lo aqui nessa live, que é sempre um prestígio muito grande para a universidade. O professor Arlindo Saran Neto, que é o prefeito do campus, que vai ter também a oportunidade de falar, muito bom revê-lo, né? Agora, hoje, você já... Sempre é bom revê-lo as pessoas, sempre o cabelo comprido, muito mais despojado, né? Então, é muito mais difícil. Saudade de encontrar as pessoas, de abraçar, mas vamos lá, vamos que nós vamos superar. Então, um prazer revê-lo. A professora Carmen, aqui já citada, ela está conosco, e aí a gente tem estado mais presente, vamos dizer assim, por causa das ações da universidade. A universidade continua funcionando desde o primeiro momento em que se estabeleceu o processo de quarentena. A professora Carmen, como já citada, ela está na pró-reitoria de pesquisa e trabalhando para que as pesquisas da universidade sigam adiante, mesmo à distância, mas hoje, principalmente, como coordenadora do local aí do programa USP Município. A Vivian, toda a equipe, a Fernanda, do grupo de trabalho todo já citados, os estudantes, os professores que têm colaborado muito nos cursos, nos workshops, todas as pessoas de uma maneira geral, que têm atuado de maneira voluntária para ajudar e melhorar esse processo de interação da universidade com a cidade. Quero aqui citar, já que ela está aqui nos vendo, né, e ouvindo, a professora Janine Onuc, que é a coordenadora adjunta do programa USP Municípios e da parte geral, e que tem sido a pessoa que tem, nos últimos tempos, basicamente tocado o programa todo. A gente tem feito uma série de trabalhos. Nós não paramos em nenhum momento nessa quarentena estendida, né? Longa, secretário. E o trabalho tem sido das diferentes naturezas, inclusive nesse momento, que é um momento muito crítico a todos nós, não só do ponto de vista da questão da saúde, mas principalmente, em algumas situações, a questão exatamente da vida das pessoas. Porque, além da questão da saúde, muitas pessoas acabaram por perder o emprego. E uma questão central do programa USP Município é a geração de emprego e renda, e isso nos toca para além da questão da saúde, que é uma questão mais essencial nesse momento. Então, é importante esse evento,
porque traz e mostra que seguimos atuando. Então, quero aqui, em nome da Universidade de São Paulo, agradecer a todos vocês, não só pela presença, mas pelo trabalho que vem sendo realizado. Eu vou tentar resgatar um pouco do que a gente tem feito ao longo do 2018 para cá. O programa USP Município, o programa formal, assim, no sentido de criação interna da universidade, ele é mais anterior. Até quando a gente estava na gestão anterior da Universidade de São Paulo, o programa chegou a ser formulado como outros e acabou que o programa simplesmente não decolou. Por uma série de razões, você cria o programa mais no final determinado da gestão, tinha um outro foco. Quando nós entramos na gestão em 2018, nós já colocamos desde o início no processo eleitoral, para assumir a gestão da universidade, nós colocamos como caminho central a interação com a sociedade. Então, o lema da campanha era excelência para a sociedade. Então, o foco era a sociedade. Entre os inúmeros trabalhos que a Universidade de São Paulo já fazia e faz e continua fazendo, a gente entendia que, assim, para além desses trabalhos que são realizados, nós temos uma pró-reitoria específica para eles, que é a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Todos os campos da USP têm uma presença muito grande na cidade onde está instalado, mas no entorno também das atividades de extensão que são realizadas. São inúmeros programas, inúmeros professores que fazem projetos nesse sentido. O que a gente fez foi tentar fazer uma lógica um pouco diferente de trazer programas que fossem programas mais a nível estadual. Deixar os programas acontecendo como eles acontecem nas cidades, mas trazer um programa que tivesse uma abrangência e que pudesse ser tratado a nível de governo do Estado para políticas públicas. Então, essa é a ideia do programa, e aí, como a Vivian disse, o lançamento dessa lógica, desse programa, ele aconteceu aí no campus de Pirassununga, em outubro, né, Vivian, que você lembrou aí, né? Outubro de 2018. Eu já não lembrava mais, mas, enfim, a Vivian está aí, cara. E começamos aí por uma razão bastante singular, que foi, nesse mês, em 2018, foi também quando teve a mudança de governo do Estado. E entre as reuniões que tivemos logo no início do governo, as conversas, um ponto que para o governo era bastante importante, que ele ia atuar, era a questão do turismo, e que depois agora acabou aparecendo de diferentes formas. No campus em Pirassununga, nós temos o curso de Engenharia de Alimentos. É um campus em que a parte de alimentos ela é essencial. E alimento é um daqueles temas que, como água, são os temas de futuro. Então, você precisa estar com isso, vamos dizer, nas questões centrais de desenvolvimento da humanidade de uma maneira geral. Sem alimento e água e ar, ninguém vai fazer nada. Você pode até viver sem roupa, mas sem isso não dá. Tá certo? Então, a ideia é toda assim, por que não então começarmos e fazer com que o campus de Pirassununga ele fosse o centro dessa micro-região inicial e que pudesse a gente desenvolver um projeto em que aparecesse a questão do alimento do ponto de vista central, mas que no futuro, né, isso lá em 2018, a gente pensando assim, poderia se tornar um roteiro turístico específico para a área de turismo. E foi isso, de certo modo, que apresentamos lá em outubro, além de dizer das áreas possíveis que poderiam ser desenvolvidas, como qualificação profissional. Então, os vários trabalhos que foram realizados pelos professores no campus de Pirassununga, ele teve voltado para isso. Boa parte foi voltado para a qualificação profissional em diferentes sentidos. Mas o programa em si também, ele trabalha com a questão de produção de indicadores e as análises desses indicadores. Num dos momentos a gente apresentou quais são as principais fontes de renda do ponto de vista econômico que entra para o município. Na época a gente falou sobre cana-de-açúcar, laranja, a questão do agronegócio. A capacitação de gestores municipais, isso do ponto de vista depois, nesse período de 2 anos, isso tem acontecido
com um grupo que trabalha dentro do programa Município da FEA de Ribeirão Preto, que tem produzido relatórios sistemáticos de avaliação econômica. O último que saiu agora foi exatamente baseado na aprovação, devido à aprovação lá da lei no Congresso, que é de saneamento básico e distribuição de água, que é essa mudança toda que aconteceu. Então, eles fizeram um relatório extenso de todo o estado de São Paulo, mostrando onde você tem empresas que são empresas públicas, onde você tem empresas autárquicas, como a Sabesp, como que é esse processo, como é que não só é o custo desse processo todo, mas quanto que isso está sendo entregue de fato à população. Então, isso tudo, ele vem aparecendo desde o começo, a gente tinha isso estabelecido, e ele vem aparecendo ao longo desses 2 anos aí. O programa, ele tem essas informações, ela vai tudo para o site, que é o site do Municípios, e aqui eu, sinceramente, precisaria estar com a Janina do meu lado para me soprar isso, mas, infelizmente, ela está muito distante, mas se colocar no Google, tudo dá certo, entendeu? Então, lá no site dos municípios, lá tem essas informações e tem esses relatórios. Mas a gente encaminha também para algumas prefeituras, exatamente no sentido para que os gestores também tenham uma visão clara, um pouco da análise, não só da cidade dele, mas da micro-região e como que ele está em comparação com o próprio estado, quer dizer, quais são as principais cidades e como que elas estão se posicionando. A gente conseguiu fazer um ranking, inclusive, das 10 melhores e as 10 que estão em situações mais difíceis e que é onde a gente pode atuar e tentar ajudar para melhorar. A ideia sempre é tentar trabalhar para ajudar. E, claro, não podia faltar nessas várias ações que se faz o trabalho que é feito com a educação, que, afinal de contas, nós somos uma instituição de ensino superior e a educação é o ponto central nesse processo. E aí tem várias ações realizadas nesse sentido. Esse trabalho, ele tem acontecido de maneira sistemática, e mesmo agora com a pandemia, ele não parou. Ele seguiu, segue acontecendo. 2 cidades ficaram como de referência nesse processo. Uma delas é a própria cidade de Pirassununga, com o trabalho do grupo, e a outra é a cidade de Ibitinga, que apareceu ao longo do tempo, o prefeito e um grupo de pessoas bastante interessadas, e lá também a questão do turismo ela é importante e a gente tem trabalhado a questão do turismo e fundamentalmente criando um programa. Eles já tinham um plano diretor de turismo, mas criando um programa especialmente de capacitação, de valorização do turismo. Porque o problema do turismo, que você tem muito turismo e o turismo é turismo de final de semana. O problema do turismo de final de semana, a maior parte deles, ele não é tão problemático se a pessoa passasse o final de semana, mas que é turismo de um dia. O cara chega com o ônibus de manhã cedo e vai embora no final da tarde. Ele, para o município, ele traz o benefício, que é o benefício da população que vem. Mas para o município sobra a limpeza da rua, a segurança e todos os problemas decorrentes disso. Então, um pouco você também falar com as pessoas, olha, é importante que essas pessoas elas fiquem mais tempo aqui. Porque a cadeia do turismo é uma cadeia muito longa. Então, assim, se a pessoa vai e ela vai ficar uma estadia que seja, ela vai utilizar o hotel, ela vai visitar alguma coisa, ela vai para o restaurante, ela vai conhecer outras opções que a cidade tem. E com isso você pode trazer outras pessoas para trabalhar e a questão econômica ela aparece aí. E o que a gente fez nesse período lá, quase de 1 ano, foi fazer todo o diagnóstico, se reunir com todas as pessoas que trabalham com bordado, as pessoas da empresa, o conselho de turismo e dizer, olha, as coisas, se elas não funcionarem desse jeito, vocês vão ser sempre reconhecidos por ter o bordado, mas o município, de uma maneira geral, via a prefeitura, ela não vai levar muito benefício, ela vai continuar custeando boa parte de todo esse processo, porque você basicamente paga para pagar as despesas durante um dia. Todo mundo sabe que essas aglomerações que eram possíveis até há pouco tempo atrás, ela traz junto consigo uma série de demandas, água, esgoto, depois posteriormente a limpeza, fechamento de rua, você traz uma quantidade de situações que é responsabilidade da prefeitura com as suas secretarias para cuidar. Então, essa organização que está dentro de capacitação de gestores, ela tem acontecido e ela vai nos diferentes segmentos da cidade. Bom,
Para não me estender demais, eu gostaria de falar duas palavras a respeito especificamente de Pirassununga, no seguinte sentido. Quando também criamos, vamos dizer assim, a possibilidade de ter o grupo estabelecido, coordenado pelos professores, e ter Pirassununga como um ponto focal importante, não era só porque você tem a questão dos alimentos. Você tem um campus dentro das 7 cidades em que a universidade está instalada, e que tem um potencial muito grande, tem uma área enorme, mas precisava ser inserido, segundo a nossa visão, de uma maneira diferente para além daquela que as pessoas conheciam. Então, do ponto de vista interno, você projetar o campus de uma maneira diferente para a sociedade, ele era um ponto importante. Então, a feira, que é que era o ponto alto de todo esse planejamento, a feira era exatamente para você consolidar isso que eu estou dizendo, que era essa questão do turismo, aqui a história do alimento. A feira é isso, a feira é para ser isso e ela vai acontecer e vai ser isso, tá certo? Porque se todos nós continuarmos trabalhando, ela vai acontecer dessa forma. Por quê? Porque tem muita coisa que podem ser interessantes. E tem uma característica essencial em Pirassununga, que ela está do lado de uma rodovia de grande fluxo. Você tem essas vias centrais de movimentação, de transporte, e a Anhanguera é uma dessas centrais, e ela passa do lado, porque na verdade ela corta o campus, e o importante é que as pessoas soubessem que ali era um ponto que poderia ser um ponto de parada. No fundo é isso. Aqui pode ser um ponto de parada, e para você parar, simplesmente sair, que pode, mas que um dia você possa parar e se aproveitar melhor de tudo que Pirassununga tem, para além da questão da queda da água e dos peixes, né? Do ponto de vista externo, vamos dizer assim, olhando mais para o Estado e para a própria universidade, é você trazer aquilo que eu falei, que é a questão dos alimentos. Ou seja, quando a gente começou, não tinha essa... Foi um pouco antes, eu acho, se eu não estou fazendo confusão, do lançamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Eu acho que ele é um pouco antes disso. Fome sempre teve na frente de todo quanto é política pública, certo? Mas essa é uma questão central. E ela apareceu com muito mais forte agora, depois com essa divulgação da ONU, agora se você fala dos Objetivos 2030 e todo esse processo. Isso era uma maneira da universidade, agora no sentido mais geral, se inserir dentro desse processo. Então, a escolha, ela tinha todas as características daquilo que a gente entendia de como que tem que ser o programa USP Município. E aí, ela estava aí dentro. Bom, eu disse que eu estou, para poder encerrar, nós não paramos, né, durante a pandemia. E o que fizemos foi, nós temos, também foi falado em Pirassununga no lançamento, nós temos uma parceria com o Banco Santander. Ela não acontece só com o programa Os Municípios, né, que é uma universidade, mas nós conseguimos colocar dentro desse processo de parceria com o Santander um programa que é o Santander de Políticas Públicas. Esse programa Santander de Políticas Públicas, o processo sempre é baseado em editais. Nós fizemos o primeiro edital desse programa. Esse programa foi lançado, ele já foi avaliado e ele começa agora em agosto. Ou seja, esse primeiro semestre aí, basicamente, nós trabalhamos em receber as propostas, avaliar as propostas, recebemos mais de 120 propostas e foram selecionadas 23 propostas. Essas 23 propostas recebem recurso financeiro para tocar. O montante de recurso financeiro que vai ser destinado para essas 23 propostas é R$800 mil para que se possa desenvolver as atividades. E aí vão aparecer temas, e essa era a essência, temas que são aqueles temas essenciais para o município. Claro que boa parte das propostas tem a ver com a educação, principalmente porque é município, a questão do ensino fundamental, os anos iniciais e o ensino fundamental 1 e 2, mas tem, por exemplo, um projeto que é tratar a questão dos escorpiões, que foi um problema e continua sendo um problema no estado de São Paulo, certo? Então, todos os municípios passassem por isso. Nós temos um docente que trabalha e nós estamos trabalhando com essa questão dos escorpiões. O turismo o estado tem uma grande quantidade de destinos, vamos dizer assim, não só rurais, como de água, que pode ser bastante interessante, mas o tema de saneamento e distribuição de água também aparece, além de outros.
Então, esses temas todos, eles estão voltados para esses 23 projetos. O que esses 23 projetos que eles têm que não só desenvolver aquilo que é o que eles programarem nas suas propostas. Eles têm como resultado, e aqui na expectativa de que a vacina apareça o mais rápido possível, tá certo? No primeiro semestre do próximo ano, a gente deve ter, da mesma maneira que tem programado ter a feira presencialmente, a gente tem a expectativa de que a gente faça o workshop e esses resultados eles apareçam. E aí serão convidados os gestores municipais para isso. Para finalizar, para deixar principalmente para quem está nos assistindo, os professores aí, é o seguinte: nós devemos lançar um edital ainda, agora até agosto, um edital muito mais robusto e com uma visão diferente dos editais que a Universidade de São Paulo, em geral, costuma lançar. É um projeto que vai tratar de temas muito específicos, um deles é saneamento básico, já vou até adiantar, mas temas muito específicos que são voltados para o município de políticas públicas. E esses projetos, a ideia é que você tenha recursos por projeto da ordem de 80 a 120 mil reais. Só que aí, o que se espera é que você saia ou com um projeto de lei, ou um projeto concreto, para que você possa oferecer aos prefeitos, especialmente os prefeitos do interior, nós estamos falando aí de 644 municípios, se você tirar a cidade de São Paulo. Então, a ideia é que isso apareça de forma concreta. Isso deve acontecer até o próximo ano e eu espero que cada vez mais os nossos professores, com a sua dedicação e seus projetos, possam trazer parte do resultado das suas pesquisas diretamente para os gestores municipais para poder chegar na população. Eu acho que com isso daqui eu cumpro o meu tempo aí, que é para a vida não ficar muito agitada, e dá para ter uma visão geral do que nós temos trabalhado aí nos municípios. Muito obrigado a todos vocês. Vivian, é com você. Professor Hernando, muito obrigada, que honra. Eu gostaria de agradecer imensamente sua participação aqui com a gente. Por favor, continue com a gente. Eu queria fazer alguns outros registros e uma costura para passarmos, então, continuarmos essa conversa tão boa com o professor na sequência Arlindo, mas antes, primeiro agradecer o seu trabalho à frente da Universidade de São Paulo, junto com o professor Varrão, e agradecer, professor, o seu entusiasmo, a sua convicção, o seu trabalho já de longa data em extensão, que veio de uma história tão bonita, rica, a culminar também nesse programa. O senhor dizia que alimentos nos une a todos no campus e por isso que nós demos o nome de USP Alimentos, a feira que irá acontecer. Estamos apenas na torcida para que isso possa ser o quanto antes, no ano que vem, enfim. Mas como o senhor tão bem colocou, a USP Alimentos, a feira, é um marco simbólico grande, mas também, como o senhor pontuou, uma série de outras ações aconteceram e acontecerão, e a gente vai conversar sobre isso ao longo da live com os demais colegas. E para passar o bastão e enaltecer aqui a participação dos colegas da audiência no Facebook, eu vou tomar liberdade de fazer uma costura de 2 comentários do professor Adroaldo e da querida Clélia, a Clelinha, que dentre tantos outros estão aqui, o Adroaldo, referindo a sua fala, professor, o professor Adroaldo dizia que graças ao USP Municípios, a pérola, que o tesouro que é o campus Fernando Costa está sendo ainda mais conhecido, divulgado, disseminado em toda a região, estado. E a Clélia toca no assunto de que, além de tudo isso, né, Clélia? Ai, são tantos comentários aqui. Pessoal, participem mais, por favor. Ela comenta que é também um excelente trabalho para a cidade, enfim. Pessoal participando do debate, professor. Muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. Destacando e também agradecendo aqui a professora Janina Luque, muito obrigada, coordenadora adjunta dos municípios. Professora Elizabeth, a Beth, nossa diretora da EFISEA, além de outros colegas que ao longo da nossa noite eu vou aqui pontuando para agradecer e tentar. E um registro, essa pessoa é a primeira live de uma sequência. Estou dando spoiler demais aqui, mas
algum desses nomes que a gente está mencionando aqui, a gente já está conversando para que em próximas lives estejam com a gente. Bom, continuemos então. Professor Arlindo Sara Neto, prefeito do campus USP Fernando Costa. Eu gostaria, com muita alegria, Arlindo, muito obrigada por estar aqui com a gente. E eu gostaria de convidá-lo a compartilhar os seus apontamentos, a sua impressão, perspectiva, né? Percepção sobre a vocação do nosso campus. E extensão também, e o papel na prestação de serviços para a comunidade, para a cidade. E aí também destacando como você vê a contribuição do programa aos municípios nessa natureza do campus, nesse papel tão importante que o campus sempre fez e está fazendo de uma maneira tão importante nesse momento também. Enfim, a palavra é com você, professora Arlindo. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, né? Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui nessa live com vocês, né? Com todo mundo. Então, em nome da Universidade de São Paulo e do campus USP Fernando Costa, gostaria de agradecer aí toda a audiência, todas as pessoas que estão nos assistindo, dizer que, mais uma vez, afirmar o prazer que eu tenho de estar na Universidade de São Paulo e de estar em Pirassununga, né? Que eu sou filho dessa casa. Então, já sou filho de Pirassununga também, porque eu estou aqui desde 96. Né? Então, já faz um tempinho que eu conheço a história de Pirassununga também, né? Onde a Zona Norte ainda era praticamente tudo área de fazenda, né? Então, era produção de soja, de algodão, e hoje a Zona Norte é uma área enorme aí de totalmente com uma população habitando e uma área que está em franco desenvolvimento. Né? Então, eu acho que a universidade ela tem um papel já desde o início, né, fundamental no crescimento, no desenvolvimento da cidade, inclusive com a implantação dos novos cursos que foram acontecendo. Então, quando estive em Pirassununga como aluno, era curso de zootecnia com 30 vagas por ano e a parte da medicina veterinária que era cursada aqui. Hoje nós temos aí a implantação dos outros cursos, né, engenharia de alimentos diurno e noturno, da medicina veterinária, da engenharia de biosistemas, dos cursos de pós-graduação, e isso foi um benefício enorme para o município, né, a criação desses novos cursos, né, trouxe muito benefício e para mim foi perceptível, né, até mesmo como morador da cidade, o desenvolvimento que isso ocorreu. Depois acredito que o William possa até também complementar algumas coisas, né. Então, eu acho assim, eu queria reforçar, no meu ponto de vista, né, a importância de ter um campus USP em uma cidade. Eu considero isso um privilégio, não só por estar dentro da universidade, mas sim como morador do município. Eu acho que é um privilégio se ter um campus, principalmente de uma universidade como a USP, dentro de uma cidade. Né? Como o professor Hernandes comentou, né, nós temos 7 cidades com esse privilégio no Brasil. Né? Então, a Pirassununga deveria se orgulhar de ter um campus aqui dentro. E eu sempre brinco em algumas falas, né, que eu ainda quero ouvir muito Pirassununga ser lembrada pela Universidade de São Paulo, né, e não só pela 51. Né, nada contra a 51, muito pelo contrário, mas assim, eu lembro quando era garoto, né, ia nos locais, Pirassununga, a terra da 51, então ela pode ser a terra da 51, a terra da USP, a terra da AFA, mas é importante, né, a universidade ser lembrada. Tá? Dentro disso, eu queria falar, né, da importância para o município, mas também da importância do campus na formação desses profissionais nessas áreas, né, da zootecnia, da engenharia de alimentos, da medicina veterinária, da engenharia de biosistema, que são áreas, né, que estão fortemente relacionadas com a cadeia produtiva do agronegócio do nosso país, que nós sabemos que tem alta relação com a economia, né? Então, assim, todo mundo assiste Rede Globo em algum momento, né? E está lá toda hora aparecendo a questão do agro. Então, nós temos o nosso campus, né? Formação de pessoas, né? E de desenvolvimento de tecnologias que estão relacionadas com a cadeia do alimento nas suas diversas formas, que muitas vezes nós pensamos no alimento só lá no alimento pronto, né? Mas tem toda uma cadeia por trás. Então, para você produzir vegetais, você tem produção de adubos, você tem produção de defensivos agrícolas, você tem produção de máquinas. Para você produzir carne, que vai chegar lá na gôndola do supermercado, você tem toda a parte de pastagem, de vacinas, de medicamentos, enfim, a cadeia é muito grande. Né? Então, nós temos uma importância grande nessa formação e na contribuição para o nosso país em todos os sentidos, tanto para o município quanto o país de maneira geral, porque os alunos também que são formados aqui, de alguma forma eles estão
retribuindo para a sociedade. Então, muitas vezes nós pensamos na universidade como uma retribuição pontual naquilo que está acontecendo, e tem que ser lembrado da formação das pessoas e que estão contribuindo nessas diferentes áreas e que muitas vezes isso passa despercebido. Então, nós formamos pessoas que vão colaborar com isso, tá? E o que eu vejo muito, né? Que as populações de países desenvolvidos orgulham muito das universidades, valorizam muito as universidades. E os brasileiros deveriam se orgulhar de ter uma das melhores universidades do mundo também, né? A USP é uma das melhores universidades do mundo e Pirassununga tem o privilégio de ter um campus USP, né? Então, assim, eu acho que é de extrema relevância mostrar a contribuição da universidade, né? Para a cidade e para o país, tá? Eu falo, sempre também cito nosso campus. Quando eu falo nosso campus, não é nosso campus de quem está na USP, mas nosso campus porque eu me refiro à população, porque ela é uma universidade pública, tá? E nós estamos tentando cada vez mais nos aproximar da comunidade, tá? Então, o programa USP Municípios, inclusive, vem fortalecer isso, né? Então, o campus é nosso por quê? Porque ele está vinculado à sociedade. Nós somos funcionários do campus, somos docentes, nós trabalhamos, mas o campus ele está aberto. Então, são feitos, né, em diversas oportunidades, o campus está aberto para caminhada, para atividades, para treinamentos, para uma série de possibilidades para demonstrar para a população aquilo que nós fazemos e também até mesmo atividades de recreação. Então, é importante essa aproximação da universidade com a comunidade. Dentro disso, inclusive, estreitando essa relação, já foram feitos no campus diversos cursos e treinamentos dentro do programa USP Municípios, né? Em breve teremos a feira aí que foi citada, mas já aconteceram diversos cursos e treinamentos nas diferentes áreas onde nós temos pessoas capacitadas para isso. Então, teve desde matemática financeira, cursos relacionados à parte de pescado, enfim, uma série de cursos. E dentre eles, eu gostaria de ressaltar, inclusive, os cursos, né, voltados para a área da agroindústria, principalmente abatedouro e laticínio, que eu sempre ressalto, né? Nós somos um grande diferencial no mundo. Não se encontra universidade com laticínio e abatedouro no mesmo campus, né? Sem falar de fábrica de ração e outras partes de agroindústria, mas é um diferencial enorme, né, na formação dos nossos alunos, na possibilidade de cursos, na possibilidade de treinamentos que foram realizados, inclusive, dentro dos municípios, né? Aí, aproveitando esse gancho, né, só para como informação, o Brasil é o maior exportador de carne bovina e de aves do mundo. Então, vocês imaginam, né, a responsabilidade que nós temos na formação e as possibilidades que nós temos de estar dando treinamento, né, e ter conhecimento nessa importante cadeia, entre outros produtos do agronegócio. Tem só dois também para não ter muitas delongas aqui, mas o cenário agropecuário é muito forte em nosso país. Além dessa questão da universidade diretamente com o município e com a população, eu gostaria de ressaltar que com frequência nós recebemos lá na prefeitura diversos secretários, né? Recebemos diversos vereadores e sempre que possível nós estamos colaborando com o município, né? Às vezes tem algumas questões restritivas que não é possível, mas sim, na maioria das vezes nós sempre temos apoiado o município, né, nas demandas que chegam para nós. Só como exemplo, né, muito recente, né, que também assumiu a Secretaria da Agricultura há pouco tempo, lá o secretário Júlio Balducci nos procurou com um projeto Horto Escola, né, que é para ajudar, para dar treinamento para os alunos do município. Nós temos no campus, né, nós tivemos o projeto Horto Horta, então nós temos essa facilidade com a questão de horta. Então, temos encanteirador, ele solicitou ajuda, estamos trabalhando em parceria com o município para desenvolvimento dessa horta, para eles darem treinamento para as crianças de escolas do município, e depois, inclusive, os alimentos produzidos vão ser destinados a alguns locais que têm uma demanda e uma necessidade, tá? Agora, durante a pandemia, nós tivemos, então, paralisação de algumas atividades, ou tivemos predominância de atividades remotas, e o campus colaborou, por exemplo, com doações de hortaliças, durante agora a pandemia, a PAI, Asilo São Vicente, Asilo Nossa Senhora de Fátima, Lar de Transição. Então, mostra-se a colaboração e a inserção
do campus no município, tá? E também já realizamos outras atividades com as diferentes secretarias, só como exemplo, Secretaria de Esportes faz bastante coisa, Secretaria do Comércio e Indústria, Secretaria de Planejamento. Então, assim, o campus está muito próximo da comunidade e queremos, assim, que as pessoas se aproximem cada vez mais, né? A universidade tem que estar próximo dentro dessa atividade de extensão da comunidade. Eu acho que o programa USP Municípios está fortalecendo muito isso. Tem pessoas em Pirassununga, como eu disse, né, resido na cidade, fala assim, eu achei que não pudesse entrar no campus, né? Acha que às vezes a universidade está muito distante das pessoas. E o conceito é bem diferente. A universidade tem que estar próxima das pessoas e mostrar aquilo que nós fazemos, a importância, a relevância da universidade para a comunidade, tá? Também, para não estourar meu tempo, então, finalizando, eu gostaria de ressaltar a vocação do nosso campus para a cadeia de alimentos, tanto para os animais quanto para humanos. Como eu disse, essa cadeia ela é muito ampla e a questão dos animais ele vai chegar também na própria alimentação humana, tá? As responsabilidades com a parte sanitária, os cuidados para produzir alimentos de qualidade, nós somos reconhecidos internacionalmente, principalmente nos produtos de origem animal. Tá? Então, a importância do campus para o município e que essa relação ela seja cada vez mais estreitada aí com o programa USP Municípios. Tá? O campus está aberto e está à disposição para colaborar, e é um orgulho enorme estar em Pirassununga e, de alguma forma, colaborar com o desenvolvimento do município e da região. Um abraço a todos e estou à disposição. Arlindo, muito obrigada. E que incrível essa fotografia tão rica em detalhes de uma parte, né, mas da importância do campus para a nossa sociedade, a vocação do campus, né, como você também colocou, para o negócio brasileiro, para toda a cadeia de transformação, portanto, alimento animal e humano. E daí, então, a nossa contribuição também para esse grande setor tão importante para a economia, na formação de recursos humanos e geração de conhecimento, e reverberando numa extensão de qualidade, né, Arlindo? E com toda essa expertise nossa, a proposta de levar conhecimento, de troca com a comunidade, fica ainda mais rica. Então, obrigada por essa fotografia tão rica e instigante. E os colegas aqui que não param de chegar, nossa audiência está aumentando, e com muitos colegas, professores e colaboradores do campus, inclusive aqui o Fabrício Rossi, dizendo que, quando for possível, gostaria novamente de ministrar mais um mini curso. E, Fabrício, é sobre isso também hoje a gente está aqui, porque os mini cursos, justamente nessa contribuição que os professores Hernandes e Arlindo já pontuaram, e que é o papel dos municípios, deixar ainda mais cristalino na nossa região o papel de extensão da Universidade de São Paulo. Agora vai vir em formato também virtual. É por isso que a gente está aqui, cada um na sua casa, mas todos juntos em prol do desenvolvimento da sociedade e dessa troca, desses encontros. Então, Arlindo, professor Arlindo, muito obrigada. Eu que agradeço. E eu gostaria de agradecer... e eu gostaria de agradecer por todo o apoio incondicional que você, à frente da prefeitura, do campus mais charmoso da Universidade de São Paulo. Professor Hernandes, eu vou criar polêmica aqui, eu estou me segurando, mas temos que falar. É o maior campus, negavelmente, e a gente aqui em Pirassununga, fiquei até vermelha agora, a gente fala que é o mais charmoso. Para quem não conhece, para quem está longe, porque também os municípios, né, professora Carmen, daqui a pouco ela vai colocar isso para a gente, traz gente de longe, de outras cidades, fora da nossa micro-região. E daí, senhor William, já queria deslocar, então, para o senhor, trazendo, a gente gostaria muito de escutá-lo à frente, né, da prefeitura da cidade, Pirassununga, onde a gente tem o orgulho e a honra de fazer parte, interagir. E, em nome da organização, eu gostaria muito de agradecer a sua presença com a gente e escutá-lo sobre isso, tudo que a gente está conversando aqui, o papel da Universidade de São Paulo, o papel do campus USP Pirassununga, para o desenvolvimento social e econômico de Pirassununga e região. Então, muito obrigada. E também, claro, com destaque a USP Municípios aqui na campus. Obrigada desde já.
Bom, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu quero aqui agradecer e cumprimentar o nosso excelentíssimo vice-reitor da Universidade de São Paulo, da nossa querida USP, né? O professor doutor Antônio Carlos Hernandes, um homem visionário. Eu vejo que as ações dele têm trazido um benefício para os municípios enorme. E para mim falar da USP é algo muito fácil. Eu convivo com a USP desde quando eu nasci, né? O meu avô foi funcionário da USP, o meu pai foi funcionário da USP, mais de 35 anos, e eu tenho um convívio com a USP praticamente semanal e eu me sinto muito em casa dentro do campus da USP aqui, na cidade de Pirassununga. E voltando a esse assunto que a gente está falando agora sobre alimentos, né? Sobre tudo isso que está acontecendo no mundo, eu estou lembrando aqui que em 2017 eu estava numa conferência na Fiesp, numa reunião na Fiesp, e tinha ali um palestrante que tinha vindo de um conselho mundial que estava acontecendo na cidade de Lisboa, e ele estava falando que nós viveremos num mundo muito em breve que nós não vamos ter a chance de produzir outras coisas que não sejam alimentos no solo. Pelo devido crescimento que a população tem tido e pelo devido a necessidade aumentado cada dia mais sobre alimentos. Então, nós tínhamos em Pirassununga, né, uma cidade aqui, como o professor Arlindo, outra pessoa extraordinária, tem facilitado muito a vida de Pirassununga junto à USP, tem dado muito acesso. Professor, quero publicamente agradecer todas as ações. Tem muita coisa aqui na nossa área rural que, poxa, o Arlindo ali se empenha para nos ajudar na cidade. Nós fazemos várias ações aí com a ajuda dele, então muito obrigado pela sua ajuda. A USP sempre foi uma joia dentro de Pirassununga, né? Nós tínhamos aqui, sempre tivemos professores muito bem qualificados, professores que assinam e escrevem para revistas do mundo inteiro, professores que desenvolveram pesquisas que são hoje carro-chefes em várias localidades do mundo, do primeiro mundo. Então nós tivemos sempre uma joia aqui. Mas faltava algo a mais, faltava com que as pessoas, aquele agricultor que está aqui na região, que está aqui na cidade, aquele agricultor que, na verdade, tem dificuldade com a sua produção, porque, na verdade, não consegue acompanhar a tecnologia ou não consegue acompanhar as novas tendências que hoje o mercado pede. Então, ele não tinha acesso a toda essa riqueza de matéria humana, né, que nós tínhamos dentro do campus. Então, com os municípios, eu vejo que isso foi uma unificação. Hoje eu tenho cursos maravilhosos, né? Toda vez que a professora Carmen, outra pessoa incansável na frente do projeto USP Municípios, meus parabéns, tem feito os cursos aqui, professor Hernandes, que tem chamado a atenção não só de Pirassununga, mas de toda a região. As pessoas começavam tímidas para esses cursos no começo. Hoje, quando a gente anuncia os cursos, eles se esgotam rapidamente e as pessoas querendo outras salas, querendo outras turmas. Então, a necessidade que esse agricultor, que esse produtor rural, esse pequeno produtor tinha de novas tecnologias, de novas tendências, de entender novas patologias que foram surgindo, de novos males que foram surgindo, e não conseguia, talvez não conseguisse acompanhar essa rotina que o mundo tinha trazido. Hoje o USP Municípios ele consegue sanar esse problema. Então hoje a USP, como universidade, como capacidade intelectual muito positiva que nós temos aqui, ela consegue hoje agregar pequenos produtores, consegue agregar pequenos sitiantes que estavam desabrigados até um certo tempo, porque o Estado não tem mais nenhuma outra vertente que antes tinha para estar capacitando esse produtor. Então, o USP Municípios hoje ele veio e agregou essas pessoas. Hoje nós temos pessoas que estão aumentando a sua produtividade, estão fazendo novas tendências, estão usando novas técnicas que não conheciam antes através do USP Município. Isso é deveras importante. O campus ele
contribui para a economia do município. Recentemente, né, nós estamos vivendo essa pandemia terrível que nós estamos atravessando durante esse período no mundo. A USP rapidamente se prontificou a nos auxiliar o município de Pirassununga e outros daqui da região. Montou-se ali um laboratório e hoje nós fazemos exames dentro desse laboratório. A cidade de Pirassununga, graças a isso, é uma das cidades que mais fazem testes de Covid de toda a região. Com isso, nós conseguimos manter um protocolo muito positivo, conseguimos manter uma curva muito baixa dessa doença, uma mortandade muito baixa dessa doença, graças a ações como essa, que a USP também está envolvida, que é liberando o laboratório para que pudessem ser feitos esses exames lá. Então, eu vejo que a Universidade de São Paulo, ela é como o Arlindo já disse, uma joia. Pirassununga é privilegiada em ter um campus dentro da cidade, o maior campus da USP, né, que nós temos é aqui em Pirassununga, com uma capacidade de crescimento enorme, com várias turmas acontecendo, com várias tendências acontecendo, pós-graduação. Isso é muito importante. Isso faz com que toda a região comece a comentar e comece a buscar esses atrativos que a USP tem oferecido. Essa feira foi de uma inteligência assim, muito grande, foi de uma iniciativa muito positiva. Infelizmente não foi possível ser feito esse ano. Eu acredito que o ano que vem vai estar tudo diferente, nós vamos poder ter essa feira. Essa feira realmente vai ser um grande sucesso. Muitos empresários buscam essa feira, têm buscado saber, buscado conhecer como participar da feira. Então, tem uma expectativa muito positiva para isso. Enfim, eu acredito que tanto Pirassununga, como Porto Ferreira, como todas as cidades da nossa região, têm esse privilégio de ter um campus aqui como algo assim de grande estima. E a USP Municípios, o programa USP Municípios, ele veio trazer o que faltava, veio trazer essa união, veio trazer esse fomento novo, possibilitando que pessoas pudessem ter acesso a essas informações tão privilegiadas que nós temos dentro do campus. Para a gente é uma honra, para a Prefeitura é uma honra, a Prefeitura se sente agradecida em poder fazer parcerias com a USP. Eu acho que você ter uma parceria com a Universidade de São Paulo só agrega tanto nossos projetos locais, como o Arlindo falou, né, do Júlio, está fazendo vários projetos aqui na agricultura local, como projetos também em outras áreas. O professor Hernandes falou aqui, é excelente, né, fazer uma demanda, fazer ali projetos voltados ao saneamento básico, a outras tendências da cidade, que não somente a agricultura. O agronegócio realmente é uma grande oportunidade, talvez hoje é uma das vertentes que mais crescem no país. Hoje Pirassununga tem 60% da sua economia vindo da zona rural, porque ela também tem 4 usinas de cana, então ela tem 60% de todo o orçamento de Pirassununga vem hoje da zona rural. Isso é muito importante para a nossa cidade. Nós temos incentivados os nossos pequenos produtores a que comecem a produzir em escala para que possa nos fornecer produtos para a nossa merenda escolar, que nós podemos estar utilizando a merenda escolar de produtos aqui da cidade, de agricultores familiares, de produtores familiares. Temos incentivados esses agricultores a fazer esse tipo de ação. Recentemente tivemos uma licitação onde compramos 1.700.000 de maquinário, moto para carregadeira, tratores, caminhões, para poder consertar nossas estradas rurais. Pirassununga hoje tem cerca de 800 quilômetros de estradas rurais dentro do município. Então, nós temos uma constante manutenção dessas estradas rurais, das nossas pontes rurais. Nós temos o benefício de ter as usinas de cana, mas também temos a manutenção dos caminhões passando nas estradas e nas pontes rurais todos os dias, né, durante a safra. Então, isso traz um desgaste muito grande para a nossa malha viária rural.
Então, hoje nós temos investido no homem do campo, temos investido em pequenos produtores e acreditamos, com o apoio da USP, que é sempre presente, nós vamos conseguir ter uma agricultura familiar, um pequeno agricultor muito mais forte, não só em Pirassununga, mas em toda a nossa região. Eu quero agradecer mais uma vez o convite de vocês e dizer que a Prefeitura Municipal de Pirassununga, em nome do nosso prefeito, Dimas Durban, que deixa aqui um abraço a todos, tá? Está de portas abertas para que possamos fazer cada vez mais parcerias para o bem da nossa população. Muito obrigado. Senhor William, nós que agradecemos. É uma honra, uma satisfação tê-lo aqui com a gente. E a partir da sua fala tão bem colocada, e inclusive com essa percepção que o USP Municípios também fortaleceu ainda mais essa parceria da Prefeitura com o nosso campus e ao contrário. Então, obrigada, é uma alegria enorme. A gente está tendo alguns probleminhas técnicas com o meu microfone, eu queria pedir desculpas, saber se está melhor agora. E reposicionei aqui a câmera para tentar facilitar isso. E queria, ao passar a palavra para a professora Carmen, trazer justamente essa perspectiva, professora Carmen, aqui no Facebook, mais comentários ainda, enaltecendo a iniciativa de, inclusive, a gente sempre teve a vontade, né, Carmen, desse projeto, junto com os demais colegas, graças a todo esse apoio que a gente está conversando aqui, da gente romper muros, né? A gente fortalecer ainda mais a conexão com a sociedade. Virtualmente, isso é potencializado. São os dois lados da moeda, mas a gente consegue ir mais longe ainda. Então, eu queria te escutar, professora Carmen. É um novo tempo, grandes desafios, inclusive a partir da fala do senhor William, que toda a comunidade reconhece, destaca, como o professor Arlindo também falou, o papel do nosso campus nesse momento de dor que a gente está passando, e fica a sugestão de uma próxima live sobre esse trabalho do grupo coordenado pelo professor Eide, na questão da diagnóstico. Isso, obrigada. Mas dores, dificuldades, mas ao mesmo tempo oportunidades. Hoje a gente gostaria então de conversar um pouco sobre essa questão da oportunidade e de novidades, professora Carmen, que estão por vir. E muito obrigada. Por favor, Carmen. Obrigada, Vivian, pela apresentação. É sempre uma satisfação falar desse projeto, que tanto nos orgulha, que tem impactado de maneira tão positiva na nossa comunidade, né? No nosso campus e também na comunidade externa, né? Na cidade, nas cidades da região. Professora Vivian, respondendo à sua questão, o momento tem sido, né, muito desafiador para todos nós, mas faremos desse limão uma boa limonada. Para falar do que está por vir, eu vou resgatar um pouquinho o que nós já fizemos, tá? Bem rapidamente. Então, desde o lançamento desse projeto, nós já fizemos 2 rodadas de cursos de capacitação. Tivemos em torno de 250 pessoas cursando esses cursos, né? A maioria da cidade de Pirassununga, mas muitas pessoas das cidades da região. E também recebemos pessoas de São José dos Campos, de São Paulo, Bauru, Ribeirão. Isso mostra que nós temos a capacidade de atrair a população para o campus, né? Organizamos também 3 workshops com um escopo diferente daquele que nós costumávamos organizar até então, porque eles não foram direcionados para os nossos estudantes, não que eles não pudessem participar, eles foram direcionados para a comunidade externa. Então, a título de exemplo, o workshop de produção de leite orgânico, que foi organizado também pelo professor Arlindo, que está aqui com a gente, ele reuniu produtores de leite do estado de São Paulo, mas tínhamos produtores de Minas Gerais, vários, produtores de Goiás. E nesse momento, eu conversando com o produtor, ele me disse algo que me chamou muita atenção, né? No nosso auditório, nós estávamos ali no hall do auditório,
ele deu uma volta pelo campus e me falou: olha, é tudo tão bem cuidado aqui, é tudo tão lindo. O que fica atrás aqui no prédio de vocês, atrás do auditório, que são essas salas atrás do auditório? Aí ele me disse, eu disse, esses são os alojamentos dos nossos alunos, né? São onde eles ficam, eles moram aí, vários deles. E ele falou, eu estou impressionado com a beleza desse campus e com o cuidado, né? Como ele é bem cuidado, como ele é bonito. Então isso nos enche de orgulho, né? Do nosso campus. E também durante um desses eventos, um empresário da cidade me disse, olha, eu moro em Pirassununga há 40 anos e foi a primeira vez que eu tive o convite para entrar aqui. Então, estou muito feliz, eu adorei conhecer o campus, estou muito feliz de participar de um evento no campus. Com relação ao que está por vir, nós havíamos anunciado 8 cursos para março desse ano, e em razão da necessidade de isolamento social que a pandemia promoveu, nós tivemos que adiá-los. Eles serão ministrados em outro momento, mas eles serão adiados. E a boa notícia é que nós estamos organizando alguns de maneira remota, né, ou online, para o final de agosto. Na última semana de agosto, nós vamos ministrar online o curso de Matemática Financeira e o curso de Gestão de Pequenas e Médias Empresas, que foram os 2 cursos que tiveram maior adesão. As vagas foram preenchidas muito rapidamente. Muito oportunidade em contato com a comunidade ativa. Também vamos organizar outras lives desde a produção, por exemplo, e a nossa USP Alimentos temos uma data ainda, mas ela deve ser no primeiro. Temos 40 empresas, mais de 40 empresas com a gente. Vamos fazer a produção de alimentos para animais e empresas de diversos segmentos confirmadas para a nossa feira. Para isso, outros agindo com me perdoe os demais nomes, mas tudo isso para Marta Cuxida desde o começo. É uma forma de eu querer sinalizar para todos os telespectadores a beleza, o poder desse nosso evento, que é somar, que é unir, convergir a comunidade intramuro e extramuro. E, professora Carmen, como você tão bem colocou, a gente se reinventar, tanto é que estamos aqui, a equipe toda estava com muita euforia para esse momento. Conseguimos. Opa! Nos travou aqui. Estamos voltando. Voltamos. É isso? E...
conectar intramuro e extramuro. É um momento da gente se reinventar. A gente estava com euforia para esse momento e estamos aqui. Travou. Não travou não, Vivian. O som tá ruim? O som tá Não, o som tá certo, estamos ouvindo. Ah, então tá bom. É hora então, eu acho que eu encerrar e passar a bola para vocês para últimas colocações, considerações. Fiquem à vontade, por favor. Para a gente encerrar essa primeira live do município de Pirassununga. Eu esqueci de falar um detalhe que é muito importante. Pirassununga ela tem algumas vocações. Uma vocação de Pirassununga é a cachaça, né? Como o Arlindo já disse aí, somos conhecidos aí como a terra da cachaça, não só 51, mas temos outras cachaças também de exportação. Temos os produtos dentais. Pirassununga é a segunda maior cidade de fabricação de prótese dentária do mundo, né? E temos uma vocação que tem crescido muito na cidade, que é a nossa comida pet, que é a nossa comida para animal. E eu fico muito contente que dois dos empresários, né, que têm investido aqui na cidade e têm crescido junto com a cidade, são ex-alunos da USP. Um aluno que é pirassununguense, né, que é o Lucas Elmor, e o outro que é o Gustavo, que é de Minas, veio para cá e montou a empresa aqui e hoje mora aqui e está investindo aqui. E hoje Pirassununga tem uma vocação com 8 já indústrias PET, que é algo assim maravilhoso, que também é fruto da USP, que nos deixa muito contentes. Não caímos não, Vivian. Continue. Ai, que bom, me perdoe. Continuem, por favor, continuem. Desculpa, William. Quem estava falando, a minha conexão caiu aqui. Carmen, me ajuda aí, por favor, então. Vivian, se nós vamos abrir para perguntas agora? Pelo que a nossa equipe está sinalizando aqui, a gente poderia fazer considerações finais entre vocês e caminharmos para o encerramento. Então, acho que a gente poderia deixar o professor Hernandes por último, né, para encerrar. Eu agradeço aos nossos ouvintes, né? Espero que nós tenhamos outras oportunidades de conversar. Estamos ansiosos para retomar os trabalhos para a organização da nossa feira e continuamos trabalhando, fazendo nossa limonada. E passo a palavra, então, para o professor Arlindo. Bom, mais uma vez quero agradecer aí aos ouvintes a participação, né? E reforçar, como sempre esteve, continua aberto o nosso campus para a comunidade, em todos os sentidos, né? Para a população, para os secretários, para toda a pessoa do município e da região. O campus está à disposição no que puder contribuir, o que tiver ao nosso alcance. Não mediremos esforços para tá colaborando. Como disse, também já me considero um cidadão pirassununguense, além de estar dentro da universidade. E é um prazer enorme ver toda a transformação que aconteceu em Pirassununga, principalmente aí com a ampliação e a implantação dos novos cursos que aqui aconteceram. Então, acho que é muito importante a presença da universidade nesse município. O Willi, então? Ou para a Vivian? Boa noite a todos, muito obrigado. Por favor, fique à vontade. Obrigada, Arlindo. Eu quero agradecer pela oportunidade, é sempre uma honra muito grande. Eu fico entusiasmado com as coisas que acontecem dentro da USP. Eu fico muito contente em ver que esse projeto USP Município é um projeto que ele já tem um tamanho enorme e vai crescer ainda muito, porque ele tem assim uma proporção de crescimento fantástico. Quero agradecer ao professor Hernandes por tudo aquilo que ele tem feito pela USP e também por Pirassununga, pelo campus de Pirassununga. Dizer para ele, como bom político, que o campus aqui sempre cabe uma faculdade a mais, viu? A prefeitura está
está contribuindo aí para aumentar a capacidade da cidade. Hoje temos água aí para 300 mil habitantes, temos todas as nossas ruas asfaltadas, temos aí uma capacidade médica muito boa, de escolar. Então, pode trazer o campus para cá, que a gente consegue abrigar o povo, viu? Muito obrigado e Deus abençoe a todos vocês. Obrigada, senhora William. Professor Hernandes, por favor, com você. Bom, eu quero primeiro parabenizar todos vocês, fazer isso no nome da Vivian, que é uma pessoa se mostrou uma competente mediadora para lives. Então está escalada para todas as lives, consegue conectar com o microfone funcionando, não funcionando, tá excelente, Vivian, parabéns. Muito bom mesmo. Quero agradecer, em nome da Universidade, a participação, mais de 90 pessoas conectadas, e isso é bastante importante, bastante interessante. Agradecer a todos vocês que ficaram aqui esse tempo nos ouvindo. Nosso objetivo aqui é sempre de compartilhar as experiências e fazer avançar. Quero fazer um agradecimento especial ao nosso secretário, saudações ao nosso prefeito, e dizer que solicitações de mais unidades no campus é sempre uma boa pedida, né? O momento agora não é muito propício a isso, mas se a cidade está preparada, o campus também está preparado. Então, é uma coisa que um dia que é não muito distante pode ser que aconteça. Temos só que organizar todo esse processo. Então, acho que a universidade ela tem uma característica importante. Apesar de a gente estar com o campus localizado em 7 cidades, mas a USP mesmo está presente em 22 cidades do estado de São Paulo. Essas 22 cidades têm diferentes partes da própria universidade. A universidade, para quem não sabe, só como curiosidade final, já que vocês tiveram a paciência de ficar até aqui, a primeira usina de álcool, já que ela corresponde para tanto de açúcar, desculpa, a primeira usina de açúcar, ela é hoje um patrimônio da Universidade de São Paulo, que é o Engenho dos Erasmus, que fica lá na Baixada Santista, e foi a primeira usina de açúcar, assim dizer, que trouxeram os portugueses. É um patrimônio que a universidade cuida com muito carinho. E você vê que desde a época da fundação desse país, a universidade vem atuando e poder ajudar não só atualmente, mas desde o passado, o processo não só de formação, mas também econômico. Então, o pedido sempre é muito bem-vindo e a gente implementa de maneira responsável e temos todos os compromissos aí, não só com o governo, com a população. Todos vocês que ajudaram aí dentro desse processo da live, têm colaborado muito com o programa dos municípios, o agradecimento de coração, fraterno a todos vocês, um grande abraço e que possamos continuar em casa para sairmos logo desse processo e podermos avançar do ponto de vista não só da cidade, mas do estado desse país. Muito obrigado e boa noite. Obrigado. Obrigada, professor Hernandes. Inclusive, por suas gentis palavras, preciso trabalhar bastante nesse quesito para continuar aqui representando um trabalho tão bonito. Nas palavras da professora Janine, que ficou com a gente todo o tempo, explicando cada um dos coordenadores desse projeto tão lindo e importante. Eu queria aqui, então, agradecer a todos que estiveram com a gente, começando pelos professores da casa, de outros campi, colegas, colaboradores, enfim, e dizer que aos curiosos, aos interessados, o programa USP Município de Pirassununga está nas redes sociais, está no Facebook, Instagram, então, por favor, continue prestigiando, né, essa ação tão bonita e importante da Universidade de São Paulo e prepare-se, em breve muito mais novidades por vir. É isso, obrigada, foi um prazer, um privilégio, continuem bem, continuem em casa, em segurança e em saúde. Boa noite a todos.